É possível uma educação totalmente nas mãos da iniciativa privada? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse vídeo contém spoiler do livro A Árvore Bela, de James Tully. Porém, nenhuma das informações aqui contidas impedem a leitura posterior dessa obra. O autor do livro, James Tully, inglês, nascido em 1959, formado e pós-graduado em alguma das melhores universidades do mundo, decidiu viajar ao Zimbábue para lecionar matemática em comunidades carentes. Mal sabia Tully que este passo para dentro de um sistema socialista seria apenas o primeiro de uma viagem transformadora que iria mostrar para ele, e posteriormente para o mundo, todas as vantagens da iniciativa privada frente à iniciativa estatal. De princípio, ele não conheceu as escolas pobres do país. Ele foi encaminhado a uma escola pública exclusiva para moças na capital Harare. Segundo a diretora do local, muitas filhas de políticos do partido da situação, o ZANU-PF, frequentavam a escola, e é claro que eles cuidariam dos seus próprios interesses em primeiro lugar. Em determinado momento, o autor conseguiu sua transferência de escola para a zona rural, onde pôde conhecer uma realidade ainda mais precária, mas nem isso conseguiu alterar sua ideia sobre as formas de melhorar a educação. Abre aspas. Leia literatura sobre desenvolvimento, ouça os discursos de nossos políticos e ouça nossos atores e astros da música pop. Desamparadamente, os mais pobres devem esperar até que governos e agências internacionais, agindo em seu favor, lhes ofereçam uma educação digna. Então, nós precisamos doar mais. É urgente. Ação, não palavras. Era tudo que eu acreditava durante meus primeiros anos no Zimbábue. Fecha aspas. Suas andanças continuaram até receber o convite da Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial para realizar uma pesquisa sobre escolas privadas em países em desenvolvimento. Tully começou a desconfiar da relevância da pesquisa para os pobres, pois tal estudo se concentrava em escolas e universidades de elite, enquanto nosso herói passeava de primeira classe e se hospedava em hotéis de 5 estrelas. Durante sua estadia na Índia, ele resolveu conhecer os lugares mais pobres da região. Caminhando por vielas onde seu motorista não podia lhe levar, Tully encontrou vários letreiros de escolas, todas fechadas devido ao feriado do dia, até que se deparou com a escola de gramática Royal e seu dono, Fazlur Rahman Kurum, que não lhe apresentou apenas a sua escola privada para pobres, mas toda uma rede de escolas com mais de 500 integrantes e da qual ele era presidente, e que prestavam o mesmo serviço naquela favela abandonada pelo Leviatã. Tully conheceu melhor o mundo dessas escolas, mas não conseguia entender como existiam tantas naquela favela. Mesmo com as taxas cobradas, grande parte dos pais optaram por matricular seus filhos em estabelecimentos privados. Será que os pais eram tão ignorantes que não sabiam o que era o melhor para seus filhos? Ou estavam sendo enganados por inescrupulosos capitalistas donos de escolas que só queriam saber de lucrar? Foi esse mistério que Tully se prontificou a desvendar. Antes de ir embora, James conheceu uma faceta do monstro-estado, que além de fazer porcamente o seu trabalho, sempre dá um jeito de atrapalhar a iniciativa privada em benefício próprio. Abre aspas. Por fim, eu soube da frustração dos donos de escolas privadas com as regulamentações do governo. De início, me impressionou saber quão frequentemente os inspetores estatais as visitavam, de 3 a 5 vezes por ano, o que parecia mostrar uma surpreendente preocupação com o controle da qualidade do ensino. Mas então, Kurum me chamou em um canto e revelou que eles não vinham inspecionar, mas obter satisfação pessoal. Naquele momento, eu fui ingênuo o suficiente para me chocar, até que comecei a ouvir a mesma história de outros administradores, conforme ganhava confiança. E por fim, percebi que subornar funcionários do governo era um mal necessário à vida naquela comunidade. O fato é que havia muitas regulamentações com que estar em dia. Como posso ter um pátio recreativo de 1000 metros quadrados? Disse o Ajid, da Escola Secundária da Paz, apontando para a rua ultramovimentada em que se situava a escola. Ao detalhar seus problemas com os inspetores do governo e seu desejo de obter reconhecimento oficial, ele disse algo que nunca vou esquecer. Às vezes, o governo é um obstáculo para o bem do povo. Por isso, era preciso recorrer aos subornos para permanecer registrado e impedir que os inspetores fechassem as escolas. Fecha aspas.
Depois de engolir essa Red Pill libertária, Tully trouxe seu depoimento para os diretores do Banco Mundial, que, para a surpresa de 0 pessoas, desacreditaram suas descobertas, reforçando a ideia de que apenas escolas dirigidas pelo Estado poderiam auxiliar na conquista do objetivo da educação básica universal, e que escolas privadas eram serviços para os ricos. Aliás, esse foi o padrão em todos os lugares e pessoas com quem falava das escolas particulares. Duvidavam da existência de tal serviço voltada para a população mais carente. Numa conversa franca após essa reunião, Sajida Bashir, uma das diretoras do banco, deu um show de declarações esquerdosas que se referiam às escolas privadas. Abre aspas. A maioria delas é um desastre. Há uma desastrosa rotatividade de professores que não são capacitados nem comprometidos, e os proprietários sabem que podem simplesmente contratar outros, pois há uma longa lista de pessoas desempregadas à espera. Todos os educadores, 100%, acreditam que o que essas escolas privadas de baixo custo fazem é indefensável diante da teoria educacional moderna. O aprendizado mecânico, a superficialidade, eles são apenas falsos professores aproveitando-se dos pobres. Fecha aspas. Existe algo mais esquerdoso do que isso? O encontro serviu ao menos para James descobrir que já existia literatura que tratava do tema. Ainda sem espanto, encontrou trabalhos sobre o assunto, mas todos os autores que mencionavam o ensino privado convenientemente esqueciam de colocar esse tipo de ensino como um modo viável para alcançar a educação para todos. Após muita leitura, nosso cavalheiro se cansou. Abre aspas. Não havia nada ali que questionasse os consensos desenvolvimentistas. Fecha aspas. Mesmo conhecendo as escolas privadas através de estudos prévios, sabendo que seus diretores e professores eram mais comprometidos com o ensino das crianças do que os da esfera estatal, o relatório público sobre a educação básica concluiu: se os governos nacionais gastarem mais e os países ricos aumentarem sua contribuição humanitária em alguns bilhões por ano, então poderemos alcançar a educação primária universal no ano de 2015. Ou seja, a solução dos progressistas para o mau uso do dinheiro era doar ainda mais. Ainda segundo esses estudos, abre aspas, não devemos nos deixar enganar por uma possível solução fácil ao confiar a educação básica a escolas privadas. Fecha aspas. Tully, nosso futuro anarcocapitalista, quis saber por que a solução mais fácil não era viável. Porque aquilo que os pobres fazem por conta própria tem de ser ignorado por especialistas em educação e desenvolvimento e por aqueles com poder e influência nessa área. Destemido e empolgado com suas descobertas, não mediu esforços para saber mais sobre o tema. Sempre que viajava para realizar consultorias, tirava o tempo de sua folga para tentar conhecer mais pessoas envolvidas com o ensino privado para pobres. James fez visitas e uma extensa pesquisa para um estudo em escolas públicas e privadas da Índia, Gana, China e Quênia, país este que recentemente tinha expandido o ensino básico gratuito para todas as crianças. Resumidamente, o que encontrou foi: na educação privada, os professores têm menor treinamento e remuneração. Normalmente, eles são da própria comunidade onde a escola fica. Assim, entendem melhor a vida e as dificuldades das crianças. Por esses motivos, se atrasam e faltam menos. E quando faltam, os diretores assumem seus lugares para os alunos não ficarem ociosos. Essas instituições cobram pequenas taxas e todas praticam a caridade, dando bolsas e descontos para os mais pobres dentre os pobres. A estrutura dessas escolas era, em geral, menor e mais modesta. Quase sempre o pátio é pequeno ou inexiste, mas apresenta um melhor estado de conservação. As turmas são menores, o que possibilita mais atenção para cada criança e orientação individualizada. Por serem menores, existem muitas escolas, tendo sempre uma perto de onde os alunos moram, facilitando a chegada deles e tranquilizando os pais quanto aos perigos do trajeto de casa até a escola, principalmente das meninas. Todas as escolas relataram a necessidade de pagamento de propina para continuarem abertas, não importando se estão dentro das regras determinadas pelo Estado, desde que a propina seja paga em dia. Tal prática acaba aumentando as taxas cobradas dos alunos. Em suma, o governo, cuidando da qualidade de ensino, só aumenta o valor que os donos de escola devem cobrar dos pais de seus alunos.
Os diretores das escolas privadas são empreendedores que usam de seu pouco tempo e dinheiro para investir em instituições de ensino. Já nas escolas estatais, os professores ganham bem, são concursados e melhor preparados, moram em áreas mais ricas, longe do local de trabalho, e se sentem superiores aos alunos. Isso fomenta o grande número de faltas e atrasos, além de inúmeros casos de professores dormindo em sala de aula, indo trabalhar bêbados ou drogados e relacionamentos abusivos com alunos. Também é comum encontrar os mestres realizando tarefas não relacionadas ao ensino durante o horário de trabalho. Pela dificuldade de perderem seus empregos, têm baixo nível de motivação. As salas são abarrotadas de alunos, as estruturas são maiores, porém mal conservadas, sendo que as crianças ficam responsáveis pela limpeza do local. Quanto às grandes diferenças salariais, nosso autor do livro argumenta, abre aspas, talvez os especialistas em desenvolvimento digam, os salários podem não levar a um melhor desempenho, mas, evidentemente, os proprietários de escolas privadas estão explorando seus funcionários ao pagarem muito menos do que recebem os professores de escolas públicas. Isso, porém, não se confirmava em conversas com os administradores escolares. Pelo contrário, parecia haver uma considerável reserva de pessoas desempregadas dispostas a satisfazer a demanda por esse tipo de emprego. Ao invés de condenar as escolas privadas, os especialistas poderiam considerar o fato de que elas estão oferecendo um serviço público útil ao empregar milhares de graduados nos níveis médio e superior, em países onde o desemprego é um problema gigantesco entre esses grupos. E, na verdade, os salários muito menores pagos pelas escolas privadas provavelmente indicam que quem está pagando salários altos demais aos seus professores são as escolas públicas. Fecha aspas. Outra diferença entre as duas escolas é quando pais e alunos estão descontentes com o serviço prestado. Em uma escola privada, os pais reclamam com o diretor, e se este não resolve o problema, os pais devem apenas remover o filho dessa e matricular em outra. Na educação pública, o pai pode reclamar com o diretor, mas esse não tem vantagem nenhuma se o problema for resolvido ou não. E o pai que continuar descontente não pode mudar para outra pública, pois cada criança é designada para a escola mais próxima de sua casa. Logo, o pai que quiser se envolver e buscar melhoria na escola onde seu filho estuda, terá que recorrer à boa vontade de políticos enfrentando toda a burocracia que o Estado usa de armadura. Nos testes de desempenho, os alunos das universidades privadas obtiveram resultados melhores que os das escolas estatais em seus respectivos países. Apenas na China, os resultados foram próximos, com as escolas privadas ainda na frente. Porém, os valores investidos eram infinitamente menores para formar um aluno se comparado à educação estatal. As crianças chinesas do interior tinham que percorrer muitos quilômetros, muitas vezes por caminhos difíceis, para chegar em suas escolas públicas, enquanto existiam pequenas escolas privadas na maioria das vilas distantes. Abre aspas. A pesquisa mostrou que as escolas privadas não somente eram mais eficazes, como tinham também um melhor custo-benefício do que as escolas públicas. Fecha aspas. Outra diferença importantíssima que James cita é que o financiamento e a administração das escolas privadas são localizados, não dependentes de ajuda internacional como a maioria das escolas públicas pesquisadas. Como economias nativas e autossustentáveis são o objetivo final dos países em desenvolvimento, o ensino privado representa intrinsecamente um passo mais largo em direção ao mesmo. É impressionante ver como foi difícil para Tully encontrar pessoas, estudos e entidades que acreditassem na existência e que dessem a devida importância para as escolas privadas que serviam aos pobres. A maioria dos especialistas no assunto usava de argumentos inverossímeis e sem nenhum embasamento científico, ou seja, todos os argumentos que defendem o ensino público frente ao privado são embasados ou em ignorância ou em pura ideologia socialista. Abre aspas. Quando apresentei os resultados de meu trabalho a acadêmicos e especialistas em desenvolvimento, senti que, se pudessem ter me trancafiado em algum porão escuro, o teriam feito com prazer. Alguns me acusaram de imperialista, racista e colonialista. Não importam o que mostram suas evidências, estatísticas. Quem se importa com estatísticas? Para eles, a educação privada nunca será em favor dos pobres. Fecha aspas. James ainda investigou a história do ensino na Índia antes da interferência inglesa,
observando como os indianos já se organizavam da melhor forma segundo seus hábitos, possibilidades e cultura, e como parte desse método foi levado à Inglaterra. Tully foi mais um que percorreu o caminho sem volta da liberdade, mesmo com todos à sua volta dizendo que o Estado é quem deveria controlar a educação. Ele acreditou em si e nas pessoas, demonstrando assim que os mais pobres sabem o que é melhor para cada um. São capazes de se organizarem de forma orgânica e sustentável para prover suas necessidades de acordo com as suas possibilidades. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Marcola Libertário, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luísa Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!